Olá, essa entrevista é para o Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa do Jornalista de Minas, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Hoje nós recebemos o jornalista e professor Fernando Lacerda. Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite do Centro de Memória. Eu que agradeço muito a oportunidade de bater um papo sobre jornalismo, contar um pouco da minha história. Vamos lá, vamos começar com a sua infância. Você estudou no Colégio Arnaldo, é de Belo Horizonte? Eu sou nasci no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte, que eu morava na rua Visconde Toné, ali vizinho à favela do Palco Meu, e que recentemente esteve até no noticiário aí, porque os traficantes estavam impondo um toque lá para um controle de entrada, a favela que hoje faz parte do aglomerado da Serra. Na minha época era uma comunidade muito tranquila, eu jogava futebol lá com vários amigos meus que moravam lá e tal. E eu sou de uma família, eu tenho uma irmã mais velha que eu, 5 anos, meu pai e minha mãe. Meu pai era uma pessoa muito interessante porque tinha só o grupo, só o primário, antigamente primário. Com 13 anos ele saiu de Pitangui com os irmãos mais velhos, veio para Belo Horizonte para trabalhar numa empresa, Casa Romualdo Cansado, que era uma loja de tecidos importante que tinha aqui, e já carregava fardo de 100 quilos nas costas, com 13, 14 anos, e trouxe, junto com os irmãos mais velhos, trouxe os meus avós e tal, e fixaram aqui em Belo Horizonte. Então eu nasci aqui e depois com 5, 6 anos, mudei para Rua Timbiras, ali no teto do Colégio Arnaldo, e fiquei lá. E eu tive, assim, falo muito do meu pai, da minha mãe, porque eles acabaram influenciando. O meu pai era uma pessoa que, como eu disse, tinha só o ensino primário, mas ele lia muito, era uma pessoa que a vida inteira ele teve um hobby de fazer palavra cruzada. E não satisfeito em fazer palavra cruzada, ele fez um dicionário de palavra cruzada. A vida inteira eu conheci meu pai escrevendo, datilografando, máquina e tal. Computador, ele nunca gostou mesmo depois, ele mantinha a máquina e quando ele não conseguia, teve um AVC, teve dificuldade, ele escrevia à mão e ele fez um dicionário de palavra cruzada. E era uma pessoa assim, muito interessante. Minha mãe é dona de casa, dava a retaguarda, ele trabalhava muito. E eu estudei no Colégio Arnaldo. No Colégio Arnaldo, eu tive um primeiro contato com o jornalismo, assim, tinha umas disciplinas extras depois da aula. E a primeira que eu fiz confesso, não tinha muita opção, aí eu fiz uma de jornalismo, de introdução ao jornalismo, uma coisa assim, com um professor que era jornalista, era professor e era jornalista no estado de Minas. Foi muito rápido, mas deu uma pincelada, porque na minha cabeça eu ia ser médico, eu queria estudar para fazer medicina. Aquelas coisas, na minha época, o homem, ele tinha, ou era médico, ou era advogado, ou engenheiro, não tinha muita alternativa. Eu digo assim, claro que tinha, mas as famílias gostavam muito dessas profissões. E aí, eu tinha um tio, um irmão do meu pai, que era médico, tio Mauro, e ele me deu de presente, quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, ele me deu um uniforme de médico, eu brinco, que era o roupão, o avental, o jaleco, me deu um estetoscópio que ele já não usava mais. Mas aí você já estava brincando de médico. Estava brincando de médico. E aí aquela história, Você vai colocando isso na cabeça, eu nunca mais questionei, falei que quero ser médico. Então fui fazer vestibular de medicina na Federal, muito concorrido já naquela época, Não passei, aí fiquei no cursinho. No cursinho eu tive uma outra experiência interessante, um cursinho diferente, cursinho novo, chamava Direcional, que durou muito pouco tempo, mas era sensacional. Os professores abertos, e eles fizeram um jornalzinho no cursinho. E eu fui um dos redatores do jornalzinho, me ofereci e tal. Não dava para passar no vestibular, de medicina na Federal, porque, você vê, no cursinho, fazendo um jornalzinho, você estudava menos do que os outros candidatos. A medicina sempre foi um curso muito concorrido. Tem que estudar muito. E aí eu cheguei, eu fui fazer, fiz um vestibular para medicina em Taubaté, interior de São Paulo. Tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava lá. Aí eu fui fazer o vestibular, lá eu consegui passar.
Mas na mesma época que eu fiz o vestibular lá, eu fiz aqui na PUC, né, curso de comunicação, e passei aqui. Quando eu passei aqui, aí eu coloquei na balança e falei, olha, não vou para lá não, vou ficar aqui, vou fazer jornalismo. Então foi assim o jornalismo, a comunicação. Quando eu entrei na comunicação, o curso era, você fazia comunicação e só a partir do 4º período você fazia opção pela habilitação. Jornalismo, publicidade e propaganda ou RP, Relações Públicas. Eu de cara, quando eu vim para cá, eu já sabia que era jornalismo. Fiz opção, fiz jornalismo, larguei a medicina e... Deixou o jaleco em casa? Com deixei o jaleco em casa. Minha tia, que morava em Taubaté, que eu ia inclusive morar na casa dela, ela virou para mim, com a visão, né, completamente diferente, deturpada até, né, do que era o jornalismo, ela virou e falou, não, você está querendo uma desculpa para ser boêmio, né, porque você gosta muito da boemia. E eu gostava, de fato. Tanto que eu estudei aqui, foi ótimo, porque o curso era noturno. O jornalismo, né, carrega essa imagem, né, de jornalista boêmio. Hoje, né, eu acho que já mudou, né? Já mudou. Eu acho que mudou, mas antigamente era. Eu peguei ainda uma fase, o final alguns anos, de uma fase romântica do jornalismo. Que o jornalista era aquela figura que ele não tinha hora para trabalhar, nem para começar, nem para terminar o trabalho, né? E depois ele esticava, né? O trabalho normalmente rendia boas resenhas na madrugada, né? Jornalistas, eu exerci muito bem esse papel de gostar muito de bar, sim, gostar de tomar minha cerveja, bater muito papo, contar história, prorrogar, né, o trabalho da redação. Então, assim, eu acho que a minha tia nem estava muito errada, não. A boemia foi um dos fatores que me levou. Claro que... E eu fui, aos poucos, eu fui me identificando. Eu tive sorte, né, de vir estudar aqui na PUC, que é uma escola, naquela época já era muito boa, depois foi só aprimorando, né? E tive ótimos professores e tive colegas de sala. Eu tive sorte também com a minha turma. Porque é aquela história, né? A gente, como depois eu virei professor aqui e tal, e a gente sempre falava, tem a turma que tem mais jornalistas que já chegam assim, fala, com escrito na testa, você vai ser jornalista. Outros, e o jornalismo é tão amplo que você pode ter 1001 atividades com a formação de jornalista, mas que não seja um jornalista típico de redação, né? E eu tive, na minha turma, muita gente que foi para o mercado, foi como jornalista. E até hoje, tem alguns que estão até hoje, outros já foram para outras áreas, mas assim... Tive muita gente que me influenciou muito também a gostar muito de jornalismo. Fernando, e nessa época de estudante, e você depois, anos à frente como professor, essa identificação daquele colega que vai ser jornalista, como você falou, que está escrito na testa, pô, esse vai vingar. Então, como é que você percebe isso como estudante naquela época e como professor? Porque você também formou diversos jornalistas. Muito, ajudei a formar muita gente. Um perfil diferente, como é que é? Você sabe que quando eu, como estudante, eu não tinha muito isso. Depois é que eu percebi, né, que a minha turma muita gente foi para... Chegamos a ter, era uma turma de jornalismo, devia ter uns... como eu disse, a gente fazia as opções, a opção pela habilitação. Devia ter o quê? Uns 20, mais ou menos, estudando, que fizeram opção por jornalismo. Desses 20... uns 60% realmente, mais uns 12 por aí, é um pouco mais, o pessoal foi para a redação, chegou a trabalhar em redação, que é muito, né? Já naquela época era muito. Mas eu não tinha muito essa percepção como estudante. Agora, como professor, depois, você percebe, assim, no olhar. O olho brilha, sabe? É uma coisa que é difícil talvez da pessoa entender, mas assim, você bate o olho no aluno, o olho brilha diferente. Quando você... E eu dei disciplinas só práticas. Eu sempre falo que eu nunca fui um professor, e nada contra, é bom deixar isso registrado, o professor típico, o professor acadêmico. Não, eu sempre fui um jornalista dando aula de jornalismo. Sempre me identifiquei dessa forma. Eu entrei aqui, fiz concurso aqui na PUC. Na época, a PUC precisava de um professor com o perfil que eu tinha. Prático.
Prático e executivo. Vindo de redação. Antes né? de você falar da sua carreira como professor, eu queria voltar lá. Sim. Ainda na sua faculdade, você formou na PUC, ok. Depois, a entrada no mercado de trabalho, foi difícil? Para mim, assim, eu outra vez tive sorte. Não foi difícil. Eu tive um período, eu formei em dezembro de 1982 e consegui meu primeiro emprego uns 3, 4 meses depois. Meu primeiro emprego foi na assessoria de comunicação, assessoria de imprensa da Prefeitura de Contagem. À época, o prefeito era o Newton Cardoso, antes dele ser governador, estava no segundo mandato lá, e o assessor, o chefe da assessoria, era o Tito Guimarães Filho, que tinha sido meu professor aqui na PUC. E ele me indicou. Ele precisava... Me indicou, não, ele me contratou. Um bom aluno sempre tem uma porta aberta, né? Foi mais ou menos isso. Ajudou bem. E o perfil de ser um aluno que gostava da prática. A nossa turma, nós fizemos, só dar um passo atrás para contextualizar, a gente fez muita coisa, porque o curso daquela época ele não tinha um viés tão prático como depois veio a ter. Então, assim, você tinha ótimos professores, mas tinha um problema, uma questão estrutural, que não te permitia muito botar a mão na massa. Claro, já tinha um Marco, já existia, que eu participei, fui repórter do jornal Marco, não fui monitor, mas fui repórter. Mas a gente juntou uma turma, como a gente tinha esse perfil de querer ir para o mercado depois, nós fizemos atividades extras. Então, nós fizemos um jornal, quando a gente estava no 5º período, que na prática era o primeiro período de jornalismo, nós fizemos um jornal chamado Folha do Quinto. Nós bancamos, nós compramos uma bicicleta, na época a bicicleta de 10 marchas era o que tinha de mais moderno, e uma barraca. E fizemos uma rifa e com isso nós pagamos os custos do jornal. E fizemos todo o processo do jornal, com a supervisão dos professores, que foram muito legais e entraram nessa aventura com a gente. Fizemos outras coisas parecidas, então a gente tinha essa coisa muito ligada a jornalismo e ao jornalismo impresso, né? E aí o Tito me chamou, me contratou, e eu fiquei lá, e foi um aprendizado na marra, porque o que aconteceu? O Tito ele era editor do Caderno Agropecuário do Estado de Minas. Então, nessa época, ele trabalhava de manhã na assessoria da Prefeitura de Contagem e, à tarde, ele ia para o jornal. E me colocou, ele precisava de uma pessoa da confiança dele, me colocou para ficar à tarde. Então, eu, recém-formado, foca, de repente me vi com a responsabilidade, claro, tudo subordinado ao título, e tinha outros profissionais experientes lá, mas assim, eu tinha uma responsabilidade grande nessa época já, no primeiro emprego. E como é que um jovem repórter, e você como um jovem jornalista recém-formado, como é que foi trabalhar com o ex-governador Newton Cardoso? Um desafio, porque não era muito fácil, não. E eu como eu te disse... Ele é o truculento, né? Sempre foi aquele estilo truculento. E assim, ele tinha uma vantagem, porque ele não falava assim, se você fazia qualquer coisa que desagradava, ele te falava na hora. Então, assim, era franco. Então, isso foi interessante, foi legal. Agora, eu não tinha experiência nenhuma, e tinha que acompanhá-lo, né? Nas coisas, nos contatos com a imprensa, acompanhá-lo nas visitas. Ele era um prefeito que não ficava preso ao gabinete, ele ia para visitar os lugares, e você tinha que ir junto e sem experiência. Você imagina, com 2, 3 meses de formado, primeiro emprego, tinha feito alguns estágios bons, mas não tinha, estava ali aprendendo, e errei muito, levei muito cacete dos colegas jornalistas, porque... Eu não esqueço, uma vez o Dirceu Pereira apresentava o programa Povo na TV, né, aqui na parte de Minas, né, na TV Alterosa, e eles convidaram o Newton Cardoso para dar uma entrevista e tal. E o Newton falou, ok, beleza, eu acertei o horário.
Na última hora, o prefeito resolveu não ir. Resolveu não ir, falou que acho que o Dirceu tinha feito alguma coisa que ele não... Eu não lembro os detalhes, mas assim, falou, não vou. E eu tive que avisar de última hora, assim, você trabalhou em televisão, você sabe como é que é isso, né? Muda tudo, Muda um programa tudo. ao vivo, né? Ainda mais o prefeito de Contagem. O prefeito de já Contagem, devia estar que sonhando com o governador. Exatamente, estava sendo anunciado a presença, né? Isso foi em 83. Ele, em 86, ele virou governador, quer dizer, na eleição seguinte, ele já estava nesse processo. E como né? É que foi comunicar o seu Pereira que o prefeito de Contagem não ia? Foi um caos, né? E ele, ao vivo, me esculachou, né? Em vez de, ele não vai esculachar o prefeito, né? Sério? Esculachou. Sobrou para você? Sobrou para mim. Então, mas isso é ótimo, foi aprendendo, né? Eu falei, olha, e aprendi, e ao longo da minha carreira depois, eu poucas vezes fui assessor. Nada contra a assessoria, ao contrário. Tem muita gente que discute aquela coisa, assessor não é jornalista. Não, é claro que é jornalista. Lógico que é. É uma atividade jornalística e fundamental. Agora, eu sempre gostei mesmo de estar do outro lado do balcão. Tive em alguns momentos, em 1990, por exemplo, eu já trabalhava no Jornal do Brasil há muitos anos, mas aí eu tive 90, plano Collor, dificuldade financeira das empresas, o salário muito achatado, alguns atrasos, e eu com 2 filhos, uma filha recém-nascida, que nasceu em maio de 90, aí apareceu uma oportunidade de trabalhar numa campanha então, ela tinha saído da prefeitura, o Pimenta da Veiga, a campanha para o governo do Estado, pelo PSDB, e eu fui convidado para ser subcoordenador de imprensa, junto com o que tinha sido meu chefe no Jornal do Brasil, José de Castro, e sob o comando geral na assessoria do Acílio Lara Rezende, que tinha sido diretor da sucursal do Jornal do Brasil, também meu chefe. Aí ele nos levou para trabalhar lá e foi uma experiência também muito, muito rica, muito interessante, mas que também me confirmou muito essa história da dificuldade que era uma dificuldade minha, de ser assessor, sabe? De trabalhar como assessor. Eu gostava muito mais do outro lado do balcão. De ser repórter, de escrever o texto. De ser repórter, de escrever. De apurar, eu sempre entrevistar. Eu acho que contar história, né? O jornalismo ele é rico para contar história. Eu acho que em sala de aula, quando eu era professor, muita gente me perguntava uma definição rápida do que é o jornalismo. É a arte de contar história, com a diferença que é a história de verdade. Com pessoas reais, com os fatos que tem que apurar, você tem que conhecer a história para contar. Então, assim, isso me interessou desde a época que eu saí, que eu estudava jornalismo, depois que eu saí. E aí eu fui para o JB, voltando, eu fiquei muito pouco tempo na Prefeitura de Contagem, fiquei acho que 5, 6 meses, porque aí eu tive uma oportunidade que eu tive, não podia deixar passar. Tinha uma vaga para repórter iniciante na sucursal do Jornal do Brasil, e que essa vaga tinha sido criada há algum tempo e alguns colegas tinham passado por ela e por algum motivo ninguém estava não estava preenchendo essa vaga. E a equipe estava reduzida. E os jornalistas que estavam já mais antigos na sucursal, eles já não estavam aguentando mais trabalhar com... Você imagina uma sucursal que tinha 4 ou 5 repórteres, você tira um, faz uma diferença danada, né? E aí eles começaram a fazer contatos com pessoas, com colegas e tal, e falaram, tem uma vaga no JB, se você conhecer algum estudante recém-formado, que seja legal, que seja bom, manda aqui para a gente, mas não pode, porque nós não estamos indicando, nossa indicação não vai valer, você tem que chegar e falar que ele ficou sabendo. E eu tenho uma prima, Nereide Beirão, uma grande jornalista, que era muito amiga do Nário Almeri. Trabalhava no JB também. Repórter de economia do JB. A Nereide era da Globo, né? Mas o Nário tinha trabalhado lá na Globo também, eram muito amigos. Aí a Nereide me ligou e falou, Fernando, contou essa história, tal, mas você não pode falar que foi o Nário que indicou. Você chega lá e fala que você ficou sabendo da vaga. Eu fui no Zé de Castro, que era uma pessoa com a fama de super bravo,
Depois eu descobri que não era só fama, ele era mesmo. Mas foi meu grande professor no jornalismo, foi a pessoa que, se eu sei alguma coisa de jornalismo, eu devo a ele. Foi, assim, fundamental na minha formação. E eu cheguei lá, e aí eu conversando, tal, aí o Zé me entrevistando, e falou, olha, tá, eu não tinha um currículo para mostrar para ele, mas assim, fomos conversando, falando de jornalismo e tal. Aí ele me pediu, falou, você tem alguém de referência da área? Eu falei, eu tenho o Jadir Barroso, que era o repórter de política da sucursal. Aí eu falei, olha, o Jadir Barroso, que eu sei que é repórter aqui e tal. Aí o Zé bateu um papo com o Jadir Barroso, que deu boas referências, fiquei sabendo depois. Ele é gente boa, pode trazer que ele é gente boa, gente te boa, ela vai dar conta do recado. Sabe escrever, tá animado. E aí o Zé me chamou, falou, depois me ligou no mesmo dia, eu conversei com ele de manhã, à tardinha, ele falou. Aí ele me liga e fala assim, você vai ter uma chance, vou te dar uma chance, tal, você pode começar amanhã. Aí veio um drama, né? Porque eu falei, começar amanhã? Eu já estava saindo da prefeitura de Contagem, mas ainda estava lá, mas isso eu tinha certeza que não seria tanto problema. Mas eu tinha arrumado uma viagem, depois de amanhã era um feriado, e eu ia fazer uma viagem. Eu sou muito amigo, e sou parente, né? Sou primo dos Brant, do Fernando Brant, e eu já tinha combinado com o irmão do Fernando, o Pedro, da gente ir para São Paulo para aproveitar o feriado, uns shows do Milton Nascimento, do Bituca, que ele ia fazer uns shows no Ibirapuera, em São Paulo. 3 dias de show. E eu tenho tios, tinha um tio que morava lá, já tinha acertado, ia ficar na casa dele, ia como parte da produção, entrar no show, ficar. Imagina, com 19, com 20 e poucos anos, você tudo de bom, né? Não quer perder uma oportunidade dessa. Né? Aí eu vesti toda a minha cara de pau e tal, falei, Zé, ótimo, estou feliz demais, mas assim, aí eu contei para ele, falei a verdade, não menti, não falei que eu tinha, falei a verdade, falei, já estou com a passagem de ônibus comprada e tal, tem algum problema eu começar na segunda-feira? Isso era, tipo, quarta-feira, o dia seguinte era para começar na quinta, aí o Zé falou, não, Caboclo, eu chamava, quando ele ficava meio assim, eu falei, Caboclo, pode ir para a sua viagem. Gostei que você falou a verdade, tal, pode ir. Na segunda você volta, 9 horas da manhã aqui. Beleza, segunda-feira fui, aproveitei. Você já dias começou ótimos em São Paulo. Já começou no JB com o agrado do chefe. Isso é um sinal positivo. Sinal positivo. E eu tive uma relação muito boa com o Zé, que assim, exigente demais. Às vezes, quase um carrasco. E eu falo isso, pode estar gravado, porque eu já falei isso com ele várias vezes, ele sabe disso. Mas é uma pessoa que, como eu disse, reafirmo, fundamental na minha formação. Ele me pegou um foca, que não sabia nada de nada, só para contar um bastidor, um casinho rápido assim, com uma semana mais ou menos de jornal, pouco mais, pouco menos, eu estava lá de manhã, os experientes estavam fazendo outras coisas, cumprindo pauta, eu ainda estava lá. Aí vem pelo Telex, né? Antigamente era Telex, chega um pedido do editor de política, eu trabalhava na sucursal de Belo Horizonte, a sede do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, o editor de política com um pedido para fazer 2 perguntas para o Tancredo Neves, que era o governador de Minas na ocasião. Aí o Zé de Castro olha para um lado, olha para o outro, eu era o único que estava na redação, falou, Fernando, chega aqui. Aí entrei no aquarinho dele lá, passou o Telex, essas 2 perguntas, você vai, o Tancredo está com uma agenda pública agora no Palácio da Liberdade, corre lá, que você tem que fazer essas perguntas. Não tem jeito. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu comecei, foca, né? Mas, não, eu vou aproveitar, vou perguntar outras coisas. O Zé falou assim, Fernando, pergunta só essas 2, concentra nisso, porque você vai ver que vai ser difícil você fazer essas perguntas. Eu falei, não, isso é tranquilo, autossuficiente demais, né? Aí ele tinha um gravador lá, que era um gravador coletivo, que era um gravador grandão, que o Juruna, o cacique Juruna andava, né?
no Congresso, lembra quando ele foi deputado? Ele né? levava a tiracolo. Andava a tiracolo, aquele grandão mesmo, Sim. aquele de tecla, assim, né? Aí eu falei, aí ele falou, leva o gravador. Eu falei, levar o gravador? Esse gravador, eu vou sair com esse trombolho? Não falei isso, mas pensei, né? Falei, não, fui sem gravador, com um papelzinho, canetinho, ledo engano, né? Chego lá, 20, 30 jornalistas em volta do Tancredo. Eu não conseguia nem chegar perto para ouvir o que o Tancredo estava falando, muito menos para perguntar, né? Aí, com muito custo, eu consegui fazer as 2 perguntas, mas não ouvia as respostas, muito menos anotar as respostas. O que me salvou foi a Vera Oliveira, que era repórter da Rádio Itatiaia, que ela me conhecia da época que eu fiz estágio na assessoria da prefeitura. Ela era repórter da Itatiaia e ia todo dia na prefeitura. Aí ela me salvou, ela me deixou ouvir as respostas, ela tinha gravado, eu ouvi. Voltei para a redação, não contei para o Zé de Castro, né? Mas levou as Mas duas respostas. levei, Esse cumpri a minha missão. Esse coleguismo é importante, né? Aí Entre eu os sempre colegas. tive muita sorte com esse coleguismo, assim, eu sempre valorizei muito, e eu também sempre fui, sempre que eu pude, né? Também ajudava, principalmente as pessoas que estão começando, eu acho isso fundamental. E eu sempre, lógico, né? Eu entrei no Jornal do Brasil, um emprego que era cobiçado, né? Porque geralmente, quando eu falo que eu tive sorte na carreira, é porque as sucursais, que antigamente, dá uma historiada, sucursais na década de 80 eram sucursais fortes, né? Você tinha o JB, o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Gazeta Mercantil. Eram empresas que apostavam no mercado de Belo Horizonte, então montavam sucursais importantes. E os jornalistas que trabalhavam na mídia local, na imprensa local, né, nos veículos locais, eles tinham, quase todos, ou pelo menos muitos, a ambição, o sonho de chegar depois numa sucursal, que pagava melhor. Pagava melhor e dava um certo status também. Dava um Você estava status, trabalhando para a status. imprensa nacional, né? Então, assim, começar já no JB foi muito bom para mim. Foi grande, legal, até porque Minas Gerais tinha uma vida política e muitos políticos importantes que faziam mais diferença no cenário com certeza. certeza. Né? E uma vida econômica também, né? Econômica também. Porque você vê, por exemplo, a Fiat, né, que estava aqui, não era há tanto tempo, mas já era uma empresa importante, os Minas, enfim. Minas Gerais tinha uma importância que ao longo do tempo foi perdendo, né? Não só política, mas economicamente também. Nessa época tinha. Então, as sucursais, elas reconheciam, as empresas jornalísticas dos principais jornais reconheciam. O Globo, por exemplo, nessa época que o JB tinha acho que 5 ou 6 repórteres, o Globo tinha o dobro. Era uma sucursal grande, a sucursal do Estadão também. A sucursal do Estadão era o JD Vital, Manuel Marcos Guimarães, quer dizer, Anelzinho, uma turma pesada. O Globo também, o próprio JB. O JB, quando eu entrei lá, era o Assírio, o diretor, o Zé de Castro, o editor, Nara Almério de Economia, Cláudio Arregui de Esporte, Mazico na fotografia, e eu entrei na geral. Aí depois vieram o Zé Guilherme Araújo, aí foi Lucilena Gazola, uma turma, sim. E eu sempre também tive muita felicidade com os meus colegas. Nós montamos uma equipe muito coesa. Então, assim, o JB começar no Jornal do Brasil foi muito importante. E que outros momentos importantes no Jornal do Brasil antes de você sair? Você já citou uma entrevista que você fez com o Tancredo, conseguiu fazer as perguntas, mas teve a ajuda da sua colega, né? Essa Sim. Parceria entre jornalistas é muito importante, até porque na época que você trabalhava no JB, a TV Manchete era no 15º, o JB era no 8º. A JB era no 7º e a Manchete era no 16º. E tinha uma troca muito grande. Nessa época eu trabalhava na TV Manchete, eu lembro dos jornalistas do JB indo ouvir entrevistas que eles tinham perdido e vice-versa. Então esse coleguismo eu acho que ajudou muito. Eu não sei se hoje é assim ainda, Fernando. Será que hoje ainda existe esse coleguismo? Eu acho que ainda existe. Mas assim, hoje, com o mercado tão fragilizado como está, né?
Porque antigamente você tinha uma situação interessante, você tinha uma concorrência muito grande entre os veículos. Que acho que hoje nem tem tanto mais, porque primeiro já diminuiu muito né, o número de veículos, tal, as redações foram sendo reduzidas, né? Mas antigamente você tinha, por exemplo, Globo e JB, era uma rivalidade grande. Muitas vezes o leitor nem sabia disso. Eram os dois jornais principais do Rio de Janeiro. E nacionais também. Folha e Estadão, né, que tinha pegavam mais São Paulo, né? O JB e Globo mais o Rio. E mais o Rio, exatamente. E o que acontecia? Então assim, a gente precisava ter, porque o Globo, por exemplo, tinha a Rede Globo, né? A TV Globo. Então, eles trabalhavam com uma sinergia, com um contato, facilitava muito para eles. O JB já não tinha isso, então a aproximação com a Manchete era uma coisa estratégica. Cada um buscando seu furo. Cada um ajudando o outro, né? Claro que no furo, né, quando a Manchete tinha o furo dela, o furo era da Manchete, não ia passar para a gente. Da mesma forma, nós, no JB, não íamos passar. Mas naquela matéria que todo mundo tinha, né, a gente ia lá e pegava, ia na ilha lá, ouvia a entrevista bruta, né? E tirava lá, porque o interesse do jornal é diferente da televisão, né? Muitas vezes o que vai ser o nosso lead, né? É diferente do lead do que a televisão vai, o gancho que a televisão vai usar, enfim. E que outros momentos importantes e marcantes da sua carreira no JB? Olha, o Tancredo Neves foi muito importante pelo momento que eu comecei, falei em 83, o Tancredo era governador, tinha sido eleito em 82, e então, assim, alguns momentos giraram muito importantes para mim, foram em torno do Tancredo. Mas o primeiro grande momento, eu acho, meu no JB, a minha primeira grande cobertura, foi o começo das diretas, em 1984, em fevereiro de 84. Depois teve a votação da emenda Dante de Oliveira, que rejeitou, né, mas houve uma campanha pública, e o Jornal do Brasil, ao contrário de outros veículos, que não davam muito espaço para as diretas já, né, para os comícios, para a campanha das diretas já, que a gente vinha da ditadura, né, um período depois de abertura. Aí o JB não, o JB comprou a ideia da direta e a cobertura era muito grande. Eu tive, então, a primeira grande cobertura foi o comício das diretas em Belo Horizonte, que levou 200 mil pessoas na Praça ou até mais, não lembro exatamente, mas era um mar de gente, né? Comício na Praça da Rodoviária, né? E para mim, pessoalmente, também foi um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Mesmo até hoje eu falo por quê? Por uma questão pessoal. Primeiro que antes do evento em si, antes do comício, os governadores, os políticos mais importantes se reuniram no Palácio da Liberdade, onde atenderam a imprensa. E eu cheguei lá, tinha muito pouco tempo ainda de jornal e tal. Encontrei lá o meu primo, Nirlando Beirão, irmão da Nereide, que é um grande jornalista, um dos maiores do Brasil, já falecido, né? E eu, então, assim, já tive a emoção de trabalhar, de estar no mesmo ambiente, na mesma coletiva que o Nirlando. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso, para mim, foi muito bacana. Aí tá, voltei para o jornal, escrevi a matéria, parará, e fui. O comício era no início da noite. Na hora que eu estou descendo, o prédio que você conhece bem lá, da 1500, né, descendo, na hora que eu saio do prédio para a Avenida Afonso Pena, dou de cara, por uma dessas coincidências, quis o destino, com meu pai. Meu pai indo, naquele mar de gente, indo para o comício. Olha. Na hora que eu vi meu pai, eu falei, não, nem sabia que ele ia para o comício. Ele foi, estava sozinho. Já vou pegar uma entrevista logo com ele aqui. Aí eu fui com ele. Eu falei, vamos caminhar até lá. Eu fui com credencial, né, lógico. Aí foi até onde ele podia ir, nós fomos juntos, conversar. Aqui, assim, eu chorava para um lado, eu chorava para o outro. Porque jornalista é uma coisa que muitas vezes a gente não esquece, até no momento que você não pode esquecer, você é cidadão. Você
eu estava lá no comício cobrindo, mas eu estava doido para que a emenda da de Oliveira fosse aprovada, porque eu queria votar muito. Sim. Queria isso. Eu peguei, ainda como jornalista, o final da ditadura, já numa época mais branda, né, digamos assim. Eu por exemplo, eu não trabalhei na época da censura prévia, não peguei essa fase. Mas eu peguei ainda uma época em que o presidente era o general Geisel e Figueiredo. João Batista Figueiredo. Então, assim, para mim foi uma emoção muito grande com meu pai. E descobrir que meu pai, assim, descobri não, eu já sabia, a gente conversa, mas assim, ter a certeza que ele também estava engajado naquela coisa da democratização, isso para mim foi forte demais. Fernando, eu queria até voltar um pouquinho, eu tinha até curiosidade, todos nós, de ver o dicionário de palavras cruzadas que seu pai fez. Se ele ainda existir, você apresenta ele para a gente em algum momento. Pode Agora, ser. Vamos lá. Aí no comício das diretas, depois desse encontro com seu pai, dessa emoção, você vestiu a identidade de repórter e você subiu no palanque. Como é que foi a sua cobertura e a sua matéria desse momento histórico que o país passou? Eu estava credenciado, eu e outros repórteres do Jornal do Brasil, né? Foi uma cobertura, o jornal, eu falei, destinou foram várias páginas, né? Isso foi um grande trunfo do JB, porque, como você disse, a Globo demorou a entrar, ela só entrou no dia do comício. E porque não tinha como, você tinha 200 mil pessoas. Ela não podia ignorar, né? Não podia ignorar. Exatamente. O JB fez um trabalho importante nessa época. O JB, os outros jornais, de uma forma geral, cobriram bem, na Folha e tal. Mas eu fui credenciado e, assim, as entrevistas que a gente fazia, a cobertura jornalística da época, ela era muito diferente de hoje, porque hoje você tem internet. Você cobre em tempo real, as coisas antigamente não era. O jornal, você cobria para a edição do dia seguinte, né? Então, você tinha lá um deadline que era complicado. Para entregar a matéria. Para entregar a matéria. Exatamente. Tempo exato para entregar a matéria. Tinha um tempo. Então, assim, fomos vários repórteres, eu não era o único do Jornal do Brasil. Na verdade, eram acho que 3 repórteres. Outros jornais tinham mais gente. E cada um com o seu foco diferenciado? A gente combinava, era tudo muito combinado, muito articulado, né? Então, cada um sabia, por exemplo, tinha várias estrelas naquele comício, né? O Lula, Ulisses, né? Lula, Ulisses Guimarães, que era o senhor diretas, né? E outros. Cantores, né? Outros. Artistas. O Mário Covas, o governador de São Paulo, né? Era o Covas ou era o Franco Moura? Agora estou na dúvida. Mas, enfim, vários artistas, né? Fafá de Belém, que era a musa das diretas, o Osmar Santos, que era o apresentador, né? Então, assim, as matérias a gente dividia e fazia, e saía tudo na edição do dia seguinte, uma cobertura completa, né? E assim, me impactou muito essa cobertura. Uma outra cobertura que também, para mim, foi muito importante, e ligada ao Tancredo, né? Foi a cobertura da transição do Tancredo saindo. Aí depois a emenda da de Oliveira não foi aprovada, eleição indireta, né? Aí Maluf, candidato com apoio dos militares, e o Tancredo como candidato civil, né? O Maluf também é civil, mas tinha o apoio das Forças Armadas. Aí o Tancredo precisava sair do governo de Minas para ser o candidato. Aí ele teve um processo de transição em que ele recebia, eu brinco, né, no beijamão, né? O Brasil inteiro vinha ao Palácio da Liberdade, Palácio dos Despachos, para beijar a mão do Tancredo, antes dele sair, deixar de ser governador. E eu fiquei, durante boa parte desse período, eu praticamente virei um correspondente do JB no Palácio da Liberdade. Eu não saía de lá, ficava lá cobrindo e tal. E numa dessas ocasiões, que vinha um monte de gente reunir com ele, por uma dessas coisas que a gente não consegue explicar, eu me vi, num determinado momento, ele estava recebendo liderança de movimentos feministas do Brasil, naquela época, liderados pela Ruth Escobar, que era uma atriz e deputada, né? E outras figuras do feminismo.
E o Tancredo recebeu essa liderança feminista, e por algum desses motivos inexplicáveis, eu era o único jornalista que estava naquele momento. Não sei como. Estava lá. Fiquei lá de bobeira, acho que não podia ter imprensa, mas a segurança bobeou, eu estava lá. E eu ouvi o Tancredo prometer para as feministas que, se ele fosse eleito pelo Colégio Eleitoral, ele ia criar o Ministério das Mulheres. Isso em 84, né, para 85, que ele tomaria posse. Beleza, o JB sozinho deu isso, é grande manchete. Foi a grande manchete daquele dia. E aí o Tancredo os assessores dele ficaram apavorados, preocupados, porque não estava nos planos do Tancredo. Se ele falou, porque ele sabia, alguém deve ter soprado no ouvido, pode falar, porque não tem jornalista. E já estava na capa do JB no dia seguinte. Tá, beleza. Mas o JB deu, nenhum outro jornal deu. Aí eu falo da concorrência, né? O Globo, por exemplo. É o seu grande furo no JB. Foi um furo, foi um dos grandes furos que eu dei. E aí, mas tem uma história, a segunda parte, que é meio complicada, mas aí o Tancredo negou e tal. Mas assim, eu tinha gravado, estava lá. Eu lembro direitinho que essa época já era um gravador menorzinho um pouco. Eu fiquei ao pé da caixa de som com o gravador assim, longe longe da onde ele estava falando. Mas o som estava saindo. Ótimo. Direto ali e gravei. Coincidiu de eu ser escalado no dia seguinte para cobrir a última viagem do Tancredo como governador de Minas. Ele foi a Barbacena, Tiradentes e São João del Rei, que é a terra. Ele terminava, o último ato dele como governador era na terra natal dele, em São João. Aí eu fui, chegamos em Barbacena, tinha a entrega da medalha Sobral Pinto, e o Sobral Pinto ainda era vivo, lá na Câmara Municipal de Barbacena e tal. Antes da solenidade, o Tancredo para no meio da praça, assim, cercado de jornalistas e tal. Aí ele vira para mim, e eu estava numa situação, estava meio perto, ele vira para mim assim, bota a mão no meu ombro e fala assim, menino, já me chamou de menino, né? E eu tinha cara de menino mesmo. Menino. Onde você tirou aquela história de Ministério da Mulher? Eu não falei nada daquilo. Me desmentiu ao vivo. Publicamente. E eu comecei a gaguejar e falei, não, doutor Tancredo, não, governador, tem, o senhor falou. Aí eu tinha a gravação, mas como que eu ia tirar a gravação na hora? Não tinha jeito, né? Tá, beleza. Desmentiu, eu passei um papelão, né? Mas tinha certeza. Tanto tinha certeza que aí entra como é que o jornal apoia a gente, né? O Jornal do Brasil, aí eu contei para o editor, tal. O Jornal do Brasil falou, não, nós vamos... Confirmou no dia seguinte a matéria. O Jornal do Brasil mantém... Bancou você. Bancou, ótimo. E reproduzimos... O som. Reproduzimos o diálogo, né? Aí a fala. Aí como diálogo, como fala. Que bacana, que ótimo. Então, assim, vai pública, para muita gente, eu menti. Coisa que... O Tancredo, grande raposa política, sim, né? Mas isso tudo entra como experiência, né? Você vai acumulando as experiências. O seu trabalho como repórter foi incrível. Você deu uma manchete e confirmou, e estava gravado. Então, pronto. Exatamente. E o jornal bancou. Então, é um ótimo exemplo de jornalismo, né? Eu acho que é. Sim, com certeza. Aí, no ano seguinte, o Tancredo, em 85, eu fui escalado pelo JB também para ir para São João fazer repercussão do que seria a posse do Tancredo em 15 de março. Posse naquela época era em março, né, 15 de março. Eu já estava escalado, ia viajar de madrugadinha, 4, 5 horas da manhã para São João. Aí, no meio do caminho, no meio tempo, o Tancredo adoece, é internado, não toma posse, né? E depois, 53 dias depois, ele falece. E eu fui para São João para cobrir a posse, acabei cobrindo, indo lá fazer matérias da repercussão da doença. E fiquei lá um tempo, uns dias, depois vim para Belo Horizonte, fiquei aqui, acho que uma semana, um outro colega foi me render, ficou lá, o JB ficou o tempo todo com mais de 53 dias com o repórter lá. Aí
Depois de uma semana eu voltei para lá e aí fiquei até após a missa de sétimo dia. E é uma coisa de bastidores, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como que uma cobertura dessa. E a gente cobria com a expectativa, trabalhando com dois cenários, né? O Tancredo vai se recuperar, vai resolver, tal, vai tomar posse, que é o cenário bom, né? O cenário positivo, ou então o Tancredo não vai sair dessa. E a gente tinha que ficar na cidade e sustentar o noticiário. Eu fico imaginando você em São João del Rei, 53 dias, o Tancredo nem estava sendo tratado lá, né? Estava Não, em outra, o Tancredo tinha saído do hospital de base, que foi o primeiro, onde ele fez a primeira cirurgia, foi para São Paulo, né? Isso. E ficou internado lá em São Paulo. E você cavando matéria todo dia em São João? Eu e todos os jornais, né? Eu não estava sozinho, não. Estava imprensa nacional toda, e inclusive imprensa internacional. Então foi também uma coisa muito boa por esse aspecto, porque eu convivi, por exemplo, nesse período, com o Couto, Ricardo Couto, né? Com o Couto, que é um repórter sensacional, um dos melhores repórteres, maior repórter que o Brasil já produziu. E ele ficou lá direto pela Folha de São Paulo. Ele e o Jorge Araújo, um grandíssimo fotógrafo, repórter fotográfico. E eu estava lá com o Valdemar Sabino Mazico, que era o repórter da sucursal daqui, uma pessoa também sensacional, um profissional já falecido. E a gente, então, se reunia, por exemplo, era interessante, porque além de cada um ter que arrumar a sua reportagem, sua matéria do dia, pelo menos uma matéria, então você tinha que criar, dar asas à criatividade, né? Você tinha que mostrar, porque não dava para ficar repetindo, esperando as coisas acontecerem. Quando acontecia um fato lá em São Paulo, a gente tinha que repercutir e tal. Mas quando não tinha, você tinha que ter criatividade, mostrar alguma coisa da cidade, do dia a dia, e dava certo, acabava fazendo. Mas assim, a imprensa inteira estava lá. E era muito legal que a gente tinha um restaurante que a gente almoçava, todo mundo almoçava lá, o Rex Restaurante. Então você via, juntava aquela mesona de jornalistas, né? Jornalistas de diferentes veículos, de diferentes lugares. Então, essa era uma interação muito bacana. Então, tinha o lado complicado, né? E a gente fazia, a gente queria também, muitas vezes, muitos de nós eram jovens, né? Você ficar em São João del Rei o tempo todo, você queria divertir também, né? Você não queria só trabalhar, né? Aí chegava um momento, à noite, por exemplo, que tinha lá os jornalistas tinham que lidar com uma fama de urubus para o povo da cidade. O povo da cidade chamava a gente de urubu. A gente estava lá esperando o Tancredo morrer, que não era verdade. A gente estava lá para repercutir o que acontecesse, né? Então, assim, às vezes a gente ia para um sítio de uma pessoa da cidade, lá, ninguém podia saber que a gente estava indo fazer um churrasco no sítio, porque senão corria risco do pessoal da cidade ir lá e querer tirar satisfação com a gente. Aconteceu, inclusive, no dia 21 de abril, na noite de 21 de abril, quando foi noticiado, né, o falecimento do Tancredo, 10 horas da noite, né, dia 21 de abril. O único lugar em São João del Rei que tinha movimento naquela altura era a esquina do Quibon, que é um lugar onde os jovens frequentam, tem vários bares lá, tal, até hoje tem. E na época lá, então a gente foi, os jornalistas todos que estavam lá em São João foram para lá. Você acredita que vários dos jovens que estavam lá resolveram correr atrás, bater na gente? Sério? Sério. Tivemos que... Pagamos o maior amigo, tivemos que sair correndo, jornalistas. Isso quando o Tancredo foi anunciado a morte dele? Foi anunciada dele? A morte dele. Olha só. Depois Vocês correram risco. Antônio então. Brito, que era o porta-voz, né? Sim. E o Carlos Nascimento, que virou a figura global, né? Que ele anunciou. Ele deu a notícia. Ele deu a notícia, né? O Antônio Brito como porta-voz. Eu me lembro bem desse momento também. E aí a gente teve que correr. Você teve que correr. Uma parte dos jornalistas correu para a delegacia de polícia, que era perto ali, e a outra parte foi para o quartel do Exército. Nossa, isso era uma matéria, né? Matéria, depois contamos essa história e tal. Nossa. E os caras, teve gente que chegou a pegar barra de ferro para bater na gente. Puxa vida. Então, assim, não foi uma brincadeira, não foi... Foi ameaça. Exatamente. Então, é um bastidor interessante, porque
A gente foi, não imaginava Vocês isso. correram risco lá, vocês correram risco. E aí eu fiquei, já estava lá, continuei, e aí o que aconteceu? Morreu, tal, aí o corpo percorreu, né, veio inclusive para Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte teve, eu não estava aqui, porque eu estava em São João. Ficou lá esperando o cortejo. Fiquei lá esperando, mas aí aqui teve aquela morte, né, das pessoas que morreram pressadas na grade lá do palácio, né, que foi uma comoção, né? A dona Risoleta conseguiu acalmar a multidão, ela pediu a palavra, chegou lá, começou a falar, mas enfim. E eu fiquei lá, e aí os jornais começaram a mandar. Uma coisa interessante também é que eu fiquei lá, os 53 dias que o Tancredo ficou hospitalizado, eu devo ter ficado uns 40 e tantos, 45, um pouco mais, em São João. E o Jornal do Brasil, como todos os outros veículos também, eles se programaram, por isso que um pouco da fama do Urubu também era essa, né? Eles se programaram, então assim, nós ficamos num hotel lá, o Porto Real, que é um hotel que existe até hoje, na época era o melhor, acho que hoje ainda é dos melhores. A gente, o hotel, o JB, reservou um andar inteiro do hotel para, quando acontecesse o pior, já ter onde abrigar os repórteres, porque aí encher de jornalistas lá. E nós ficamos pagando, quer dizer, o jornal ficou pagando, né, os apartamentos para ninguém usar, porque no caso de uma emergência. E eu fiquei na suíte, melhor suíte, que eu era o único que estava lá já. Fiquei numa suíte, ao lado da minha cama tinha um telex, porque na época não existia computadores. Que luxo, hein? Que luxo. Você passava o telex ponta a ponta, que era um telex ligado ao Jornal do Brasil. Era um telex direto para o Rio. Para o Rio. Já era direto. Então, assim, eu acostumei a dormir, ouvindo o sino do som, o som dos sinos de São João, né, que são famosos, né, que toca a noite toda, né? E esse hotel era no meio do centro histórico, então tinha sino de igreja para todo lado. E ouvindo o telex, que principalmente às sextas-feiras tinha o tal do pescoção, que era o adiantamento do jornal de domingo, né, que você varava a madrugada de sexta-feira. E o pessoal mandando pauta toda hora. Tal. Então, assim, dormia com o olho aberto. Né? Um ouvido no sino, o outro ouvido no telex. Outro ouvido no telex. E aí, o Tancredo morreu, tal, e o corpo ia chegar, já estava fazendo andando, né, pelas cidades. Aí o jornal começou a mandar, a gente chegou o repórter. E eu, na segunda-feira, o anúncio do 21 de abril da morte foi num domingo. Do 21 de abril era num domingo, caiu num domingo. Na segunda-feira, cedo, eu mal dormi. Praticamente não dormi. Acordei, tinha uma missa, a primeira missa para o Tancredo, 6 horas da manhã. Aí eu tive que ir para a primeira missa e tal, cobrir. E emendei e cobri. Ao longo do dia eu estava sozinho, os outros jornais já estavam com mais pessoas. Estava eu e o Mazico, nós dois. Mazico fotógrafo e eu. Aí, à noite, começaram a chegar os reforços do JB. Aí o JB mandou o que tinha de melhor, repórter especial de Brasília, Rio e tal. E nós fomos fazer uma reunião, antes da reunião, fomos jantar para a equipe do JB e tal. Eu não comia nada desde o dia anterior, porque eu não tinha tomado café da manhã, não almoçado, nada, comia nada. Você acredita que na hora que pedimos lá no restaurante Rex, na hora que eu fui dar a primeira garfada no meu prato, eu desmaiei, caí em cima, pastelão mesmo, em cima do prato. Nossa. Aí o pessoal me socorreu, meus amigos, meus colegas e tal. Não, mas foi só um mal-estar, beleza. Falta de comida e tal. Aí fomos para o hotel, lá para a suíte, virou a nossa redação. Tinha anexo, tinha uma redação pronta lá com mais telex, com mais computador. O operador de telex de Belo Horizonte, o Silvio, foi para lá para mandar as matérias, né? Virou a redação lá. Incrível. E detalhe, aí fizemos a organização, quem que vai com quem, as equipes montam vários repórteres fotográficos, vários repórteres. Uma cobertura bem interessante. E aí ainda teve a outra, um outro bastidor, que a gente já sabia, quando o Tancredo faleceu, né? Ele vai ser enterrado no hospital, no cemitério de São Francisco.
como é que vai ser a logística? Isso nós já pensamos, como é que vai ser a logística para fazer foto, por exemplo? Qual vai ser a grande foto? Aí eu fui lá com o Mazico, o administrador do jornal saiu de Belo Horizonte, foi para lá, para ver o que precisava de estrutura. Aí nós chegamos à conclusão que a gente tinha que alugar uma sacada na casa. A casa mais próxima do cemitério era de uma senhorinha, ela morava lá, então nós fizemos uma proposta de aluguel e alugamos a varanda. Olha, para o fotógrafo. Para pegar a foto de cima. A foto de cima. Foi a foto, essa foto rodou o mundo, foi a melhor foto. Porque aí os outros jornais também descobriram isso e foram e conseguiram pegar, mas não conseguiram a melhor. Aquele ângulo. O ângulo, a gente chegou primeiro. E essa foto foi do Mazico? Essa foto não foi do Mazico, porque aí teve um bastidor que teve até outro briga. Repórter, foi um fotógrafo do Rio. Foi um fotógrafo do Rio. Ok, tudo bem, foi do JB. Mas não foi muito ok porque o Mazico se sentiu chateado porque ele estava lá. Ele queria fazer a foto. Exatamente. E na divisão. Mas, enfim, nada que não superasse. O veículo publicou a melhor foto, JB. Publicou a melhor foto. E rodou o mundo essa foto. E foi a foto porque ficou super conhecido esse momento, porque o coveiro, né, que também era cineiro, o João Aureliano, chamava João Aureliano, o coveiro. O coveiro ficou mais de 40 minutos passando aquela colher de pedreiro, fechando. E essa cena era um silêncio absoluto, né? E foi muito interessante que nós fizemos a matéria final, né, do enterro, a 8 mãos. 3 repórteres do Rio de Janeiro, de Brasília e eu. Nós dividimos e fomos escrevemos mesmo em volta, toda hora, ia lá, direto ao Telex. Que legal. E cada hora um ia lá, escrevia sua pasta. Foi sensacional. Uma experiência. Eu formei em 82 e isso foi em 85. Então eu tinha relativamente pouco tempo. Vivi isso ao lado dos principais jornalistas do Brasil, alguns jornalistas importantes do mundo. Então é sensacional, né? Uma experiência. E com esses bastidores, então. E teve mais um bastidor ainda dessa cobertura, que aí os jornais terminou o enterro, tal, já na madrugada de quinta-feira. Aí os jornais, na quinta-feira, eles começaram a trocar as equipes. E o JB, por algum motivo que eu não sei dizer porquê, me manteve. Eu fui o único repórter que continuou. Estava só eu, mais ninguém no JB. Continuei. Aí o Zé de Castro falou, o editor lá do JB, o editor de política, falou que você tem que ficar enquanto a dona Risoleta estiver aí, você tem que ficar. A dona Risoleta virou uma importância na época, porque ela controlou uma multidão aqui, a viúva, então ela virou um símbolo, né? Aí tá. Na sexta-feira, de manhã, como a gente fazia isso, já tinha feito isso algumas vezes, os jornalistas resolveram ir para Águas Santas. Águas Santas é um balneário que pertence a Tiradentes, mas é do lado mais perto até de São João. Lá tem piscina, quadras e tal. Aí o pessoal falou, nós vamos jogar bola lá de manhã cedinho, até umas 10, 11 horas, não vai acontecer nada e tal. Só que eu brinco, que é brincadeira, né? Mas eu estava em depressão. Claro que não é depressão, mas estava muito chateado, queria voltar. Namorava minha mulher, hoje minha mulher, na época nós éramos namorados, já estava há quase 50 dias sem vê-la, né? Aí eu já estava doido para vir embora. Aí eu falei, eles me ligaram, não, eu vou dormir mais aqui, não quero ir não. E não fui. Pronto, não fui. Eles foram, o Mazico, o fotógrafo do JB, foi. Aí eu fiquei, acordei, perdi o horário do café, já vou almoçar de uma vez, umas 11 e pouco. Vou almoçar de uma vez. Comecei a sair para andar para o restaurante, dei uma volta, e na hora que eu estou virando assim, olho em direção ao Solar dos Neves, e vejo uma movimentação, carro, tal. Eu falei, vão visitar, a dona Risoleta vai fazer a primeira visita ao túmulo. E deu essa. Aí saí correndo, estava a pé, peguei os becos lá, os atalhos, então cheguei no cemitério junto com o comboio de carro. Só tinha eu de jornalista.
Olha só. E estava sem fotógrafo. Exclusiva. Nossa, Só que eu e aí, estava sem como é que você fotógrafo. fez? Como é que você resolveu Pois é, isso? aí eu fiz assim, que eu contei, eu entrevistei a dona Isoleda, enfim, fui descrevendo os detalhes, e ela, até o jeito que ela tirava o óculos escuro para chorar, enxugava com lencinho e tal. Fiz uma matéria, mas não tinha foto. Aí o que eu fiz? Na época não tinha celular, essas coisas para fazer foto. Abordei um grupo de turistas cariocas que estavam fazendo foto, comprei um filme, porque na época você tinha que comprar o filme, né? Aí eu comprei, elas tinham feito as fotos e tal. Aí eu comprei, falei, eu quero comprar seu filme. Quero comprar o filme. Que você tem a foto da Tem a dona foto. Isoleta. Aí ela já tinha feito mais de um filme, me vendeu um filme e tal. E eu fui lá para a minha redação, fiz a matéria, um monte de matéria, conversei com a família Neves, ela se dividiu. O Aécio foi para São Paulo para a missa de sétimo dia, a dona Isoleta ficou em São João, o Tancredo Augusto foi para Brasília, eles se dividiram. E cada um levou uma mensagem da família. E eu consegui antecipar a mensagem de todos. Então eu dei, JB, nós demos um furo danado. Aí os caras chegaram, depois o pessoal chegou. Já tinha acontecido a visita. Vermelhinho de sol e tal. E eu já tinha feito a matéria, já tinha voltado para a porta da casa. E aí eu falei, eu vou ajudar, eu não vou sacanear. Brinquei, lógico, eu dei uma brinca, sacaneei um pouquinho no início. Falei, não aconteceu nada não. Só a dona Isoleta foi fazer a primeira visita ao túmulo. Aí todo mundo tinha fila aquele susto, aí né? primeiro eles não acreditaram, né? Falei, você está gozando, não sei o que ela. Aí eu falei, não estou gozando não, é verdade. Aí eles começaram a ver que era sério. Aí eu falei, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Olha o todos, coleguismo eu não aí, vou deixar vocês olha sem... a parceria. Não vou deixar. Claro, mas eu também não escondi. Eu falei, lógico que a o foto melhor... era só sua. O melhor eu vou deixar para mim. Claro. Vocês vão levar furo. Sim. Mas corra atrás, né? Aí muitos conseguiram recuperar um pouco e tal. Mas e a foto? Aí teve o drama da foto, né? Porque a foto... como é que o Mazic explicou depois, né? Porque aí o Mazico falou, mas você não pode fazer isso. Eu falei, Mazico, você fez muito bem, você registrou. Eu vou ligar para o claro. pro editor, a gente explica, mas eu não podia deixar de fazer. Ué. Aí fizemos, tal, deu para aproveitar, claro que não era a foto dos sonhos. Não né? era uma foto profissional, mas era uma foto daquela imagem. Registrando o momento. Né? Que legal. Que essas coberturas são muito interessantes. Sensacional, né? Sensacional. Muito bacana. Bom, aí puxa vida, que momento incrível. Se for falar do JB, tem muito. Eu cobri Rio 90, eu cobri Rio 92, né? A Rio 92. A Eco 92, Rio 92, no Rio, cobri lá. Então, assim, tem muito mais coisa. Mas quantos anos você ficou no JB? Eu fiquei 13 anos. 13? Não, fiquei uns 13 para 14 anos. Eu estou aqui perdi até o fôlego com essa história sua, mas sensacional. Parabéns. Vamos seguir em frente? Vamos Depois seguir. do JB, o que veio? De veículo ou você já veio para a PUC? Depois, aí, no final, quando eu estava já achando que eu tinha que partir para uma outra coisa em relação à empresa, a trabalho, eu e mais dois colegas do Jornal do Brasil, o Carlos Cândido e o Maurício Lara, nós fundamos a Lide Comunicação. Nós resolvemos montar uma empresa seria uma agência de texto, né? de trabalhar mais com o que a gente gostava mais, que era de fazer matéria, reportagens e tal, e alguma coisa de assessoria. E aí nós montamos essa empresa, o Maurício já tinha saído do jornal, e o Carlos logo depois saiu também, então os dois começaram a tocar, e eu ainda fiquei no Jornal do Brasil mais um tempo. A Lide foi montada em 92, sei lá, e eu saí de lá em 95, por aí. Enfim, e aí, então a Lide foi essa primeira experiência, e depois eu já emendei praticamente, quando eu saí do jornal, quase não fiquei só com a Lide, aí eu vim para a PUC também. Tá, mas na Lide Comunicação você me falou que teve uma parceria importante com a UOL Esportes. Mas isso foi mais tempo. Mais à frente. Isso foi mais à frente. Mas no primeiro momento a gente trabalhou, nessa primeira fase, a gente trabalhava para o Sebrae,
Nós criamos uma publicação do Sebrae que chamava uma revista que chamava, primeiro no jornal, depois passou uma revista que chamava Passo a Passo. Uma revista que durou anos e ganhou prêmio, ganhou alguns, o prêmio Aberge mais de uma vez e tal. E a gente aqui criou, nós fizemos desde o do número 0, que era uma espécie de piloto, né? Do primeiro do jornal, depois da revista e tal. Ficamos muitos anos. E trabalhamos também para a FIENG, para o CREA, Fiat. Nós trabalhamos para a Fiat, na época empresas, Fiat do Brasil. Vocês faziam matéria, uma assessoria de imprensa para alguns clientes faziam assessoria, outros a gente fazia reportagens, mesmo. Publicava revista, jornal, né? Fizemos para a Vale, nós trabalhamos para a Vale também. Jornalismo empresarial. Empresarial, mas com uma diferença que a gente queria, que eu acho que a Lide teve essa coisa, um certo diferencial, que a gente queria fazer matérias. Nós queríamos um jornalismo empresarial mais voltado, menos institucional e mais de matéria, de jornalismo mesmo. Então, por exemplo, nós fizemos uma revista para a Prefeitura de Belo Horizonte, uma ocasião, chamava Em Casa. Era uma revista, na época o prefeito era o Sérgio de Castro, uma revista distribuída para todos os funcionários da prefeitura que recebiam em casa, por isso chamava Em Casa. E era um projeto editorial muito interessante, porque a gente tratava dos assuntos da prefeitura, dos projetos da prefeitura, mas o foco não era esse. Então, o foco era, por exemplo, esporte voltado para a população, que era uma pauta. O que a gente fazia? A gente fez. Nós fizemos uma grande reportagem sobre futebol de várzea, sobre futebol de rua, sobre peladas. A abertura do texto principal, essa matéria eu que fiz, a abertura do texto principal era uma música do Fernando Brant e do Tavinho Moura, que chamava Dindilim. Dindilim era o Fernando Brant, era o nome de jogador de pelada do Fernando Brant. Quando ele era jovem. E eles fizeram uma música. Então, assim, a matéria, a gente girava em torno disso e tinha um box que falava dos projetos da prefeitura. Entendeu? Então, assim, a gente mudava a lógica. Em vez de você fazer uma coisa institucional, a gente fazia um jornal para a Sociedade Mineira de Engenheiros, SME Notícias, que a gente não botava o presidente da entidade em foto, aquelas coisas. Saía, quebrava esse padrão. A gente trabalhava com engenheiros, fazia matérias de conhecimento, de interesse dos engenheiros, mas sem ficar colocando o nome da SME toda hora. Então, a gente falava da entidade indiretamente. Fizemos isso com o CREA também, com um jornal, depois uma revista. Então, assim, era nosso foco principal na Lide. Depois, já em 2000, aí nós passamos a trabalhar com o jornalismo esportivo também. Nós fizemos, primeiro foi o Pelenet. Pelenet era uma empresa do Edson Arantes do Nascimento, do Pelé, que ele tinha um site, ele criou um site, chamava Pelenet, que era um site especializado em futebol. E nós fomos contratados, tinha uma empresa que começou aqui, em Minas, e aí, por algum motivo, eles não continuaram. Aí nós fomos contratados para para dar sequência no Pelenet, cobria Atlético, Cruzeiro, América e tal. Aí esse site durou até 2002, quando ele foi comprado na época da Copa do Mundo de 2002, que o Brasil foi campeão, né? No início da Copa, o site foi vendido para o UOL. Aí nós fomos absorvidos pelo UOL. Já cobrimos essa Copa pelo UOL. Inclusive, fizemos cobertura. Eu mesmo escrevi daqui, eu não fui para o Japão e para a Coreia, mas daqui eu fiz até semifinal, o relato de jogos e tal. Mas aí já pelo UOL. A partir de 2007, nós expandimos o nosso contrato com o UOL e passamos a fazer o Placar UOL, que eu acho que era um acompanhamento em tempo real dos jogos de futebol, que eu acho muito interessante, porque normalmente a imprensa mineira, as empresas e tal, a sede, eles pegavam coisas, por exemplo, daqui de Minas e contratavam empresas de São Paulo.
houve um movimento contrário. Nós fomos contratados por empresa de São Paulo, ficando aqui para fazer uma coisa que não tinha nada a ver só com Belo Horizonte. A gente fazia acompanhamento em tempo real dos jogos do mundo inteiro. Campeonato inglês, alemão, italiano, Copa do Mundo, tudo. A gente fazia daqui. Nós montamos uma redação na nossa empresa, com um monte de televisão, com um monte... Aí, pela internet, que estava começando. A internet era tão instável na época que a gente tinha que ter três tipos diferentes, três empresas diferentes, prestadoras de serviço de internet, porque você não podia cair a tempo real. Isso é um trabalho inédito, né? Porque esse trabalho era feito em Rio e São Paulo. Geralmente em Rio e São Paulo. Belo Horizonte fazendo uma cabeça de rede. Exatamente. Exatamente. Isso nós ficamos de 2007, que a gente assumiu essa parte, né, até 2019. Olha, são 12 Final anos. de 2018 para 2019. 12 anos. Exatamente. E com um monte de... Assim, foi muito legal também que a gente gerava inclusive muito emprego. Inclusive a Copa do Mundo do Brasil, né? Inclusive a Copa do Mundo do Brasil, 2014. Cobrimos. Ótimo. E pelo UOL, pela LID, né, pela empresa, eu vivi um outro bastidor muito interessante. Em 2013, na Copa teve aquelas manifestações em série, né, contra a Copa das Confederações e tal, e teve uma cobertura, teve uma dessas manifestações que os manifestantes saíram da Praça 7 e foram até as imediações do Mineirão, né, que estava tendo um jogo. E eu estava voltando da PUC para ir para o meu escritório, né, aí eu parei, estava no metrô, na hora que eu comecei a ver que estava uma movimentação, desci na estação central, já fui direto, eu estava com um repórter lá também, e aí nós fomos, eu fui, e começamos a acompanhar, eu comecei a acompanhar, tal, a manifestação, aí teve uma repressão violenta, bomba de gás lacrimogêneo, e eu consegui fazer uma coisa que eu acho que a experiência ajudou, né, porque eu não estava, né, como eu não estava indo para cobrir a passeata, cobrir a manifestação, eu estava indo para o meu escritório, eu não estava nem com identidade de jornalista. Mas eu falei, na hora eu nem lembrei disso. Aí fui no meio. Só que o cabelo branco, grisalho, vale para alguma coisa, né? Os oficiais começaram a conversar comigo. Nem pediram identificação. Eu entrei no meio e tal, dos repórteres. E aí eu consegui até... Falei, olha, vamos acalmar a situação e tal. Mas o que eu achei mais interessante e pessoal é que o meu filho, Bernardo Lacerda, ele trabalhava comigo no UOL nessa época, na LID, né? Pela LID ele trabalhava. E ele estava cobrindo. Estava ele, o Gabriel Duarte, que é um outro repórter, eu. E eu descobri depois que a minha filha, Isabela Lacerda, que era repórter de política do Tempo na época, também estava cobrindo. Mas eu nem sabia que ela estava pelo Tempo. Mandaram ela cobrir também. Então, num determinado momento, eu e meus dois filhos estavam cobrindo. E o Bernardo e eu estavam juntos, né? E teve uma coisa interessante, que a minha mulher estava em casa, a Luísa, com a minha filha caçula, Fernanda, foi a única que escapou do jornalismo, é psicóloga, e elas estavam vendo pela televisão e teve um flash ao vivo, que exatamente na hora do flash, era o Bernardo, meu filho, correndo e uma bomba de gás lacrimogêneo estourando lá dele. Nossa. Aí a Luísa viu. Ficou preocupadíssima. Me ligou no celular para você falou, mas eu estou aqui, né? Também. O que você está fazendo com meu filho? Eu falei, Luísa, não posso conversar com você, que eu também estou no meio do bombardeio aqui. Então, assim, o jornalismo propicia essas coisas. Sim, né? A família toda Lacerda estava lá na manifestação. Nós todos estávamos lá. E vocês... Sem EPI, você pelo menos estava sem EPI nenhum, né? Porque os repórteres naquela época naquela fase, saíam de EPI. Sim, não. Capacete, mas você sabe que na cobertura aqui, os outros repórteres também não estavam, não. Não estava, porque eu acho que ninguém esperava que fosse ter uma reação tão violenta, né? Uhum. Porque a polícia pegou pesado. Esse dia específico, inclusive, teve uma morte. Um rapaz que caiu, né? Caiu de um viaduto, ali na confluência do Antônio Carlos com Abraão Carana, aqueles viadutos ali. Ele foi fugir da polícia e caiu. Morreu. Agora, com relação à EPI, hoje
já tem anos, né, que isso é obrigatório, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu cheguei uma vez, na época da Rio 92, que eu fui para lá, fui antes um pouco do início da Rio 92, e eu fui, aí fiquei um tempo cobrindo, escalado nas equipes lá na cobertura de cidade, e eu cheguei a ter uma experiência de subir um morro lá com a polícia e tal, usando o colete, tudo. Colete e tal. Tive essa experiência. Fernando, riquíssimo. Vamos passar agora para a sua carreira de professor, né? Sim. Academia, a gente está aqui na PUC gravando a parceria da Casa do Jornalista com a Faculdade de Comunicação e Artes, e você deu aula aqui também anos, né? Vamos falar mais de uma década. Como é que foi a sua experiência como professor? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Foi riquíssima, viu? Foi uma das melhores coisas. Quando a Sandra Freitas, que era chefe de departamento, e a Maria Líbia, que era coordenadora, me convidaram para assumir uma disciplina como substituto, professor substituto, inicialmente, eu pensei muito em se eu deveria aceitar ou não, porque eu nunca tinha me imaginado professor. Um dos meus grandes desafios na minha carreira foi vencer a timidez. Eu era tímido assim em excesso. Na época de escola, de colégio, de responder presente na chamada, eu ficava vermelho. Eu queria que os professores não esquecessem de mim. Morria de vergonha. Jornalista tem isso, eu acho. Aí virei professor, falei, vou encarar o desafio para experimentar. E apaixonei, gostei muito. E acho que foi tão legal que já teve uma sinalização. Primeira turma que eu dei aula, eu já virei paraninfo deles. Nossa, isso é um reconhecimento imediato. E depois eu fui paraninfo, professor manejado, patrono de quase todas as turmas. E eu vivi uma experiência aqui também muito legal, porque eu dei aula para minha filha. A Isabela Lacerda, eu dei aula para ela. Ela formou aqui e tal, e eu fui professor. E ela quis vir para a PUC para ser minha aluna. Já o meu filho, o Bernardo, não quis, nem fez vestibular na PUC para não correr o risco de ser meu aluno. Ele não queria. Depois foi trabalhar comigo no UOL, né? 2 filhos jornalistas. 2 filhos. Mas, assim, aqui eu tive uma experiência, porque como eu já disse, né, eu sempre fui um jornalista dando aula de jornalismo e não um professor, né? Isso, inclusive, depois me custou a saída da PUC, porque eu não tinha... Eu dei aula de disciplinas práticas o tempo todo e eu não tinha mestrado. Foi por uma opção minha, porque o tempo que em vez de eu fazer no mestrado, eu me dediquei a trabalhar no mercado, que eu achava que era uma coisa, me manter atualizado, trabalhando com a internet, enfim. E aí chegou um ponto que a universidade me exigiu, ou faz mestrado, ou você não pode continuar. E eu optei, então, falei, não, vocês podem me demitir, porque... E teve uma reação muito interessante dos meus alunos, né? Eu e um outro professor, acho que ele não vai importar de citar o nome dele, João Carlos Firpe Pena, nós dois vivemos a mesma situação. E os alunos fizeram uma manifestação aqui, que nós viramos até notícia. Demos até entrevista em jornais e tal, porque eles fizeram um abaixo-assinado, enfim. E foi muito legal, que isso que mostra o quanto que a gente era querido, o quanto que nós fizemos um bom trabalho. E eu fui editor, assim, a minha paixão no tempo que eu fiquei aqui, eu tive várias, mas o Marco foi uma delas, né? O Jornal Laboratório, que existe até hoje. Que era o que te aproximava também da profissão, né, de Sim, repórter. que a gente conseguia, exatamente, você fazia prática, fazia jornalismo. E o Marco, nessa época, ele era muito interessante, porque ele era um veículo comunitário. Ele tinha 12 mil, a gente tinha uma tiragem, chegamos a ter uma tiragem de 12.500 exemplares, que era para um jornal universitário, e ele era entregue de casa em casa aqui no entorno da PUC. E a gente tinha também, nós conseguimos algumas coisas no Marco muito interessantes. Criamos uma sucursal, Jornal Laboratório com sucursal, foi o primeiro e único do Brasil. Onde essa sucursal? No campus São Gabriel, Sério? quando ele foi criado, né?
Uhum. Então, assim, a gente foi conseguindo umas coisas. Outro projeto que eu me orgulho muito é o projeto que a PUC fez com o Estado, primeiro com Hoje em Dia e depois com o Estado de Minas. Durante muitos anos, a gente publicou, às segundas-feiras, uma página toda produzida pelos alunos do 7º período, que saía no caderno Gerais do Estado de Minas e no caderno Minas Hoje em Dia. Então, a PUC publicava no mesmo dia nos 2 principais jornais de Belo Horizonte da época. Imagina a satisfação dos alunos, né? Não, e já está escrevendo para grandes veículos. Para escrever para grandes veículos. Sensacional, né? E eram matérias jornalísticas, com pauta, que a gente tinha total independência, com a supervisão dos veículos. É uma coisa que a gente fez com o sindicato dos jornalistas, a anuência do sindicato dos jornalistas, porque era um período em que não era permitido estágio, né? Então, a gente fazia esse tipo, foi tudo certinho, com negociações com o sindicato, para o sindicato entender a proposta. E isso foi pioneiro no Brasil. Depois, essa iniciativa foi copiada em alguns lugares, aqui, mesmo aberta para outras escolas aqui em Belo Horizonte também. Mas, no início, a PUC foi pioneira nisso. E eu e o Maurício Lara, que coordenávamos e trabalhávamos, e uma outra experiência muito interessante, 2 professores em sala ao mesmo tempo. A gente estava, como eram dois jornais, e o Maurício, nessa época, trabalhava no Hoje em Dia, então o Maurício ficava coordenando o Hoje em Dia e eu do Estado de Minas. E a gente ficava em sala, dava aula juntos. Uma coisa também bem diferente. Então, 2 professores ao mesmo tempo. Sim. E tem que ter uma sinergia muito grande, né? E o Marco, um jornal vencedor de prêmios também, né? O Marco ganhou alguns prêmios ao longo e até recentemente continua ganhando, né? Eu acho que ano passado ganhou no prêmio do Sebrae de jornalismo. E é uma coisa que hoje eu também tenho feito na minha carreira, que é ser jurado de prêmios. O ano passado eu fui jurado do Prêmio Sebrae, já fui jurado, inclusive, do Prêmio Sebrae em outros estados, do CDL e do Sindicato. Quando existia o Prêmio Délio Rocha também, eu fui jurado algumas vezes. Como é que é ser jurado de um prêmio? É uma responsabilidade grande. Quais são os critérios, assim, o olhar que o jornalista tem que ter? Cada premiação tem seus critérios específicos, né? Mas, assim, você tem que olhar a apuração, a objetividade, o texto, né? E é uma responsabilidade, porque o Prêmio Sebrae, por exemplo, que foi o ano passado, aqui teve mais de 200 reportagens inscritas, né? E é um prêmio geral. Eu não fui só da área de imprensa, eu fui jurado geral. Então, você vê matéria de televisão, áudio, e você tem que analisar os critérios específicos de cada um, mas com uma responsabilidade, porque você imagina o trabalho que foi feito. Então, é muito sério isso, né? Eu acho que às vezes é mais difícil você julgar o trabalho dos outros do que você fazer o seu trabalho, né? Eu já tive na minha carreira também uma experiência que também foi muito desafiadora, que foi de ser corrigir concurso de jornalismo, concurso público de jornalista. Eu já fui... Concurso público da Assembleia? Da Assembleia. Da Assembleia Legislativa. Que é o mais concorrido. Exatamente, muito concorrido, e você vê o sonho das pessoas, né? Então, eu acho que isso é muito desafiador. Mas é muito prazeroso também, né? Você ser reconhecido a ponto de poder fazer esse tipo de coisa, né? Ser chamado para esse tipo de coisa. Fernando, como é que você vê, você citou aí o Sindicato Jornalista, eu queria saber de você como é que você vê o papel da Casa do Jornalista e do Sindicato Jornalista nos tempos atuais. Olha, fundamental, né? Cada vez mais importante o papel do sindicato, por exemplo, porque a gente está vivendo momentos sombrios para a profissão, né? Não adianta esconder que é verdade, né? Mas, assim, o sindicato ele é um respiro, ele é uma esperança de dias melhores, né? Que essa precarização da profissão que a gente está vivendo, está passando, isso não pode continuar, né? A campanha da questão do diploma, né? Da volta do reconhecimento do diploma, da obrigatoriedade do diploma, isso é fundamental. A Casa do Jornalista, cada vez mais, ela assumindo essa questão mais cultural, né, de artística, que também é essencial, né?
jornalismo e cultura sempre tem que andar juntos, né? Eu acho o papel da Casa de Jornalistas sensacional também. Eu sempre tive uma proximidade, eu nunca participei das diretorias, já tive uma vez que eu quase entrei a Dinorá do Carmo, era presidente, me chamou para compor uma chapa, mas eu, na época, não tinha tempo para... Falei, não quero aceitar só por aceitar, eu não vou ter tempo para me dedicar, então, infelizmente, eu não aceitei. Mas eu sempre participei demais do sindicato, acho a importância... desde estudante eu frequentava a casa, né, e o sindicato. Um dos grandes orgulhos meus também, recentes, mais ou menos recente, né, em 2019 eu fui um dos professores do curso do sindicato, que o sindicato fez um curso, né, Jornalismo e Democracia, como em situação de crise, uma coisa assim, esqueci o nome exato, mas eram 32 jornalistas ministrando aulas, de cada um mais na sua área e tal. E o orgulho foi imenso, que eu encerrei o curso. O João Paulo Cunha, dos grandes jornalistas que nós já tivemos aqui, né? Ele abriu junto com o Leonardo Sakamoto, eles fizeram a abertura e eu fiz o encerramento. E foram 32 jornalistas, desses 32 eu dei aula para, dos 32, acho que 17 tinham sido meus alunos, o que eu fiquei extremamente feliz, né? Então, assim, eu acho que o sindicato é isso, ele tem que, ao mesmo tempo que ele ajuda na formação, na capacitação, ele tem que fazer essa fiscalização, ele tem que ir correr atrás. Eu vejo o trabalho que a Lina, né, eu acompanho o trabalho que a Lina Rocha tem feito, né, e acho que é isso, é um trabalho assim, que os sindicatos hoje estão desestruturados, né? As mudanças nas legislações, elas afetaram demais. Então, o sindicato está conseguindo já conseguiu se reestruturar e tem um trabalho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Aquele trabalho de correr atrás, precisa de mais participação, principalmente dos jornalistas mais novos, né? Chegar, que tem com a energia, com ideias novas, e eu acho que é fundamental. Não vejo muito futuro para a nossa profissão se não tivermos mudanças, né, que os sindicatos estão trabalhando, que os nossos sindicatos estão trabalhando para isso. Até porque essas novas tecnologias, né, você que deu aula há tanto tempo, elas estão revolucionando a forma de fazer jornalismo, né? É mais fácil hoje com o celular na mão, né, com transmissões online, e essa questão hoje do fazer jornalismo ficou mais fácil, eu diria assim, ou mais ágil. Como é que você classifica isso? Ficou mais fácil, mas mais perigoso também, né? Porque hoje muita gente se acha jornalista, né? Aí vem a questão tecnológica, mas vem também a questão da falta de exigência do diploma, né? Que abriu muito espaço para esse tipo de coisa, né? De hoje, uma pessoa com o celular acha que e hoje tem essa questão do influencer, né? Aonde vai? Quer dizer, o trabalho de um influencer é o quê? Não prescinde de jeito nenhum do jornalista, ao contrário, né? Para o jornalista profissional, com certeza melhorou muito, né? Eu lembro que, eu já falei aqui, que a gente tinha que mandar matéria por telex, né? Hoje a foto, você tinha, quando você viajava, você tinha que levar um laboratório para montar no hotel lá, com um quarto escuro, transformava o banheiro num quarto escuro, levava aquele aparelho grande, radiofoto, telefoto, para passar a fotografia, tinha que ter uma linha telefônica exclusiva. Era um negócio que não existia. Hoje você vai, com a internet, você já faz a foto e tal, já está. Qualquer lugar que você tiver, a foto já chega em segundos, né? Então, assim, tecnicamente, a tecnologia é um aliado fantástico, mas qual o uso? E agora com a inteligência artificial é cada vez mais. Mas como é que vai se usar isso? E vai ser usado sempre pelo jornalista? Acho que é uma questão que a gente tem que estar atento, estar sempre preocupado com isso, né? Porque só um pequeno exemplo, né? Cada dia que eu na minha área, uma das minhas áreas, que foi o jornalismo esportivo, né? Sou cronista esportivo até durante 40 anos, hoje
você vê um monte de gente que não tem nenhuma formação. Tudo bem, comentarista, beleza, o cara vai comentar jogo de futebol, jogo de vôlei, o que o cara foi jogador, o cara ou a cara foram jogador, beleza. Agora, e fazer entrevista? Todo mundo acha que fazer entrevista é pegar um microfone e sair perguntando. Não é. Uma entrevista, você sabe bem disso, você tem que estudar o entrevistado, você tem que pesquisar, e principalmente você tem que saber, né? E ter aquela coisa. Hoje você tem programas de entrevista aí, não só na área de esporte, é que a pessoa não quer extrair nada, né? A gente tem que partir do pressuposto, o bom jornalismo, é que você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, você tem que extrair aquilo que muitas vezes a pessoa não quer falar. A pessoa não quer revelar. Porque, né, principalmente quando você vai entrevistar um político, ou você vai entrevistar um figurão aí, metido em esquemas, você tem que... O jornalista ele tem uma responsabilidade. E eu vejo outra coisa no jornalismo que me preocupa muito, é a falta de apuração, que difere quem é jornalista do que quem é um curioso, um influencer, uma pessoa que está passando no lugar que acontece Você está passando, cai um avião, tal, você vai lá com o seu celular. Isso te faz um jornalista? Não. Isso te faz uma pessoa que viu uma coisa, registrou, e depois a imprensa pode até, né, os veículos de comunicação vão utilizar o flagrante e tal, bacana, mas o jornalista tem que... Ele não vai deixar de ter importância, mas ele tem que fazer por onde. Então, a apuração está em baixa no jornalismo. Uma coisa que eu me batia muito com os meus alunos, falei, olha, temos que apurar. Eu não gosto muito do termo jornalismo investigativo. Eu acho que investigação a polícia faz, o jornalista apura. Eu prefiro jornalismo apurativo. Você vai lá e apura para contar a história de verdade, você tem que saber todos os lados da história, ouvir os lados e saber tudo. Então, assim, apurar o jornalismo... Hoje você faz o jornalismo sem sair da redação. Muitas vezes você não sai da redação. Na minha época, você viajava muito. Às vezes, eu lembro disso em alguns momentos, lá em casa, com a minha mulher, com meus filhos, a gente comentando. Eu passava dias e dias emendando viagem em viagem. Agora, você não precisa só viajar, não, mas aqui em Belo Horizonte, hoje, assim, quem sai da redação? Muito pouco. O repórter de televisão, claro que não, mas eu estou falando de jornal, de internet, tem que sair. Na minha época, você não tinha opção de fazer entrevistas pela internet, né? Porque não existia internet, em época de repórter. Você tinha por telefone, que já não era a melhor forma, né? Porque uma coisa é cara a cara, é essencial. Você vê a reação. O jornalismo não pode ser só declaratório. O jornalismo tem que ser o olhar do repórter, a constatação do repórter. Isso conta muito. Você não vai conseguir fazer isso da redação. Pelo WhatsApp, sabe? Você tem que ir. A descrição do ambiente. Eu lembro que eu fazia matérias que você ia, por exemplo, uma das coberturas mais dramáticas que eu já tive foi a barraginha, né? O desabamento, caiu um aterro, soterrou, quase 150 casas, barracos e casas, pela barraginha aqui perto da Praça da CEMIG, né? Morreram 37 pessoas. Assim, você vai cobrir, você tem que chegar lá, o jornalista, e deixar aflorar a emoção. Mas não é exagerado também, não, mas é apurar. Eu lembro que uma das entrevistas mais marcantes que eu fiz com um senhor, na Vila Barraginha, que a casa dele tinha sido soterrada, e ele estava trabalhando, ele perdeu a mulher e 2 filhas. E ele chegou, ele estava desorientado, procurando. Aí ele virou para mim, era repórter do Jornal do Brasil, estava lá. Ele achou que eu fosse
da prefeitura, de Contagem, alguma coisa, chegou me perguntando, pedindo ajuda para tentar localizar a casa dele. Aí eu não entendi. Aí ele falou, não, é porque a minha casinha, casinha é o banheiro, né? O banheiro, esses banheiros fora da casa, né? Na área externa. Minha casa era aqui, minha casinha parou lá. Com o deslizamento, a casa caiu toda. Ficou em pé a estrutura da casinha, a estrutura do banheiro. E ela saiu, ela deslocou. E ele falando isso, o que será que aconteceu comigo? Eu comecei, minhas laudas começaram a molhar, de tanto que eu chorava. Consegui fazer a entrevista, fiz, mas assim, a emoção, aí você vai passar isso para o seu texto. Então, o jornalismo é isso, o jornalismo é viver a situação. Hoje, como é que você vive isso? E a culpa é do jornalista? Não. Você trabalha, tem poucos jornalistas, não podem sair, tem restrição de carro, restrição de deslocamento, né? Essas coisas têm que mudar, porque senão nós vamos ficar atrás de outros aí que tem, aí vendo figurões aí, personalidades de internet, se considerando bons jornalistas, que não são, nem são jornalistas. Estão aí as mensagens do bom jornalismo, segundo Fernando Lacerda. Fernando, já estamos com 1h30 de entrevista. Nossa Senhora! 1h30. E tem mais chão aí pela frente, mas vamos partir para o final. Queria que você deixasse uma mensagem para os novos jornalistas, né? Você já deixou várias aí para os estudantes, as pessoas que gostam do jornalismo, e também falar um pouquinho qual é o legado que o Fernando Lacerda deixa como pessoa e como profissional. Olha, eu acho que eu deixo um legado que me orgulha muito, que são os meus alunos. Eu deixo um legado assim, que eu tenho alunos ex-alunos, né? Eu chamo de alunos ainda, espalhados pelo mundo inteiro, fazendo jornalismo e levando um jornalismo ético, correto, em vários veículos, né? E quando eu falo mundo inteiro, não é exagero, não. Tem vários alunos meus que se tornaram correspondentes no exterior, gente que foi para outros, como eu disse, o jornalismo é muito amplo, muito diverso, né? Então, eu tenho ex-alunos que foram para o cinema, viraram cineastas, diretores de cinema, produtores, escritores maravilhosos. Esse dia mesmo eu estava vendo uma ex-aluna que acabou de ganhar um prêmio de literatura em São Paulo. Então, assim, o pessoal, a gente vai, né, um pouco do que a gente ajuda a formar, coloca na cabeça das pessoas, ajuda na visão dessas pessoas, isso me deixa orgulhoso e acho que é um legado. Da mesma forma, os meus 2 filhos, que fazem carreiras no jornalismo, que me emocionam e que me trazem muita felicidade. Uma vez, eu vou contar um caso rápido do meu filho mais velho, que mostra, eu fiquei orgulhoso demais dele. Ele era repórter do Atlético, cobrindo setorista do Atlético, é atleticano, como eu sou, nós nunca escondemos isso, mas acima, muito antes disso, a gente é jornalista, é profissional. E uma vez o Atlético, por causa de uma matéria que o Bernardo fez, a matéria estava absolutamente correta e tal, o Atlético quis impedir o acesso dele ao CT de treinamento. Acabou não impedindo, porque eu mostrei para eles como é que não seria, como é que seria uma medida autoritária e que não deveria ser feita. Mas isso me deixou muito satisfeito, porque eu falei, olha, ele está fazendo um jornalismo que incomoda. O jornalismo tem que incomodar. O jornalismo tem. Esse é o legado que eu acho que eu deixo. O jornalismo tem que ser ético, ele tem que ser um jornalismo... A isenção total não existe? Não existe. Mas, assim, é uma coisa que você tem que perseguir. Ela não existe, você não vai conseguir, mas você tem que tentar. Você tem que tentar o máximo, e eu acho que eu tentei. E uma outra coisa, um outro legado, é de ser um repórter que nunca tive preguiça.
Eu sempre fui um repórter, eu sempre fui um peão do jornalismo, um peão da notícia. Eu nunca, sabe, eu aprendi muito nesse aspecto com o Zé de Castro, né, e outros também, que eu falei, de você, o jornalismo, você tem que... É uma profissão que mexe com a vaidade, mexe com ego, mexe com tudo, mas você nada mais é do que um peão mesmo. Você tem que trabalhar, você tem que fuçar, você tem que assuntar, né? Um termo, uma mensagem que eu deixava isso para os meus alunos em sala de aula, e sempre, jornalista, e principalmente, por que o jornalismo mineiro, o jornalista mineiro é muito reconhecido e já foi, né, e até hoje, ele exporta mão de obra, né, daqui para outros estados e para fora do Brasil. Porque o mineiro, ele é um ser curioso, né? O mineiro é, por natureza, ele tem a natureza do assuntar, que é uma coisa mais mineira do que assuntar. Muitas vezes as pessoas nem sabem. O que é assuntar, né? Assuntar é aquele negócio, você vai, come pelas beiradas, você vai se informando, sem a pessoa perceber, você está assuntando, você está buscando a informação ali. E o mineiro faz isso como né? Muitas vezes para fazer uma fofoquinha ali, que também não está errado, não. Então é isso, eu acho isso, eu fui um repórter que unia essas coisas, sabe? Eu sempre fui batalhador, sempre fui trabalhador, nunca tive medo de trabalhar, de enfrentar uma pauta complicada, daquelas que você fica tempos para chegar na matéria, mas não desiste, né? Eu acho que o jornalista está precisando disso. Então, eu acho que eu deixo alguns legados, mas e também muita coisa que eu poderia ter feito diferente, que eu não fiz. A gente tem que fazer sempre autocrítica, né? E eu acho que a gente sempre tem que buscar aprimorar mais e melhorar. E é isso. Fernando Lacerda. E venceu a timidez, com certeza. Foi muito longe e com histórias fantásticas. Fernando Lacerda, muito obrigado. Essa entrevista é parte do Centro de Memória do Jornalismo Mineiro, uma realização da Casa do Jornalista de Minas, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.